Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre a poesia de Ezra Pound, que é o poeta maldito do século XX. Ele não foi estudioso de ciências ocultas, nem homossexual ou consumidor de ópio ou de haxixe, como Rimbaud, nem alcoólatra, como Verlaine. Não pintava os cabelos de verde, como Baudelaire, nem se vestia com roupas de marinheiro, como Tristan Corbière. Pound evitava escândalos relacionados à sua vida pessoal. Não foi comunista, como Mayakovsky, nem defensor da ecologia, do pacifismo, da desobediência civil ou de outras causas apregoadas por Walt Whitman e pelos transcendentalistas norte-americanos, como Emerson e Thoreau. Ele pertence a uma outra família de poetas e escritores utópicos, que sonha não com um futuro igualitário, mas com o passado da Europa medieval e renascentista. Sua crítica ao sistema financeiro, à usura, é pautada pelo pensamento católico da Idade Média, e ele identificava os banqueiros com os judeus, não com uma classe social, a burguesia, e a um sistema econômico, no caso, o capitalismo. Pound abraçou a causa fascista, talvez sem entender a natureza do fascismo, que é a face mais cruel e trágica do capitalismo. O poeta norte-americano, que não se sentia confortável no século XX, era da sociedade de massas, da cultura de entretenimento, da indústria, da imprensa, do parlamento, viu no fascismo uma alternativa aos dois extremos. O comunismo, que ele abominava, por seu sentido igualitário, e o capitalismo, que ele também abominava, por transformar todas as coisas, inclusive a arte, em mercadorias. No fundo, talvez Pound considerasse esses dois modelos de organização econômica e social como as duas faces da mesma moeda. A modernidade, que surgiu com o Iluminismo e a Revolução Francesa. Este, aliás, foi um discurso adotado pelos próprios fascistas, que se consideravam continuadores do Império Romano, e pelos nazistas, que romantizavam a Idade Média e o passado das tribos germânicas. Aliás, o próprio T.S. Eliot, que não foi estigmatizado como Pound, tinha uma visão de mundo muito semelhante. Inclusive, nos seus ensaios, quando ele trata de temas políticos, ele também condena a Revolução Francesa e o Iluminismo, e ele tinha um sonho político de natureza teocrática. Até onde é de meu conhecimento, Eliot não se alinhou diretamente com o fascismo, mas as ideias dele são muito próximas, inclusive no antissemitismo. A fantasia ideológica criada pela propaganda fascista foi adotada por Pound, que desejava desembarcar do século XX e voltar ao século XII,
época das cantigas dos trovadores, da Divina Comédia, da pintura de Giotto e das catedrais góticas. Pound não foi o único que acreditou nesse conto de fadas. T.S. Eliot, Fernando Pessoa, Céline, Mishima, Salvador Dalí e muitos outros poetas, escritores e artistas se alinharam a posições semelhantes, embora nem todos declarassem apoio direto ao fascismo, como ele fez, realizando, inclusive, programas de rádio em Roma, em que falava sobre Confúcio, poesia clássica chinesa e exortava os soldados norte-americanos a desertarem. Como as falas de Pound muitas vezes eram incompreensíveis para os fascistas, alguns deles acreditavam, inclusive, que Pound fosse um agente duplo, que ele estivesse usando um código secreto e que ele estava enviando mensagens confidenciais para os aliados. Imaginem um fascista ouvindo um discurso sobre Confúcio ou poesia chinesa, né? Com certeza não entenderam nada. Eu citei Mishima agora há pouco, que também é um caso bastante emblemático. Mishima, quando jovem, tentou se alistar para lutar na Segunda Guerra Mundial. Ele era de família de origem samurai, e para ele era uma questão de honra ir defender o Japão na guerra. Só que ele foi recusado no exame médico, porque ele era muito franzino. E isso lhe causou uma frustração, talvez até uma humilhação imensa. Depois ele foi praticar karatê, kendo, musculação, ficou com um corpo forte, né, musculoso, mas a guerra já tinha acabado. E Mishima resolve criar a Sociedade do Escudo, que era um grupo de extrema-direita que exaltava o imperador, os tempos do shogunato, o Japão militarista, e que recusava o Japão moderno, que emergiu de 1945. Um país capitalista, com democracia burguesa, com imprensa liberal, enfim, o Japão moderno era abominado por esse grupo, que hoje seria chamado de extrema-direita. Mishima criou uma milícia paramilitar que tinha permissão do comandante do exército para treinar em bases do exército japonês. Isso porque Mishima era muito famoso como escritor e era amigo do comandante do exército. Até que um dia, ele e um grupo de seguidores resolveu invadir um quartel-general, né, do exército japonês, render o comandante. Depois disso, alguém invadiu a sala de rádio e chamou todos os soldados para irem à área externa, né, onde aconteciam os pronunciamentos, né, dos comandantes militares, para que os soldados ouvissem o pronunciamento do comandante Mishima. Aí Mishima chega lá, né, todo uniformizado, dando vivas ao imperador, falando da tradição samurai, fazendo críticas à democracia, ao capitalismo, ao Ocidente, à perda da tradição japonesa, enfim, todo o discurso conservador, né? Na expectativa de que os soldados o apoiassem
e que fosse possível dar um golpe militar no Japão, e, claro, ele seria o novo shogun. Só que os soldados caíram na gargalhada. Isso aconteceu na década de 70, 20 anos depois do fim da guerra. Aqueles recrutas cresceram ouvindo rock, mascando chiclete, curtindo contracultura, tudo que vinha dos Estados Unidos, né? Estavam preocupados com as suas namoradas, enfim, não tinham a menor vontade de voltar para a Idade Média. E começaram a rir e a tirar sarro do Mishima. Aí ele se vê sem chances, né, de realizar o seu projeto e diz para a tropa: bom, agora eu vou mostrar para vocês o que é um verdadeiro samurai. Aí ele se senta, né, na postura de seiza, né, sobre os calcanhares, abre a camisa, pega a espada curta, a kodate, corta a barriga na forma de cruz, para que os seus intestinos saíssem fora do corpo, e um de seus seguidores pega a katana e corta-lhe a cabeça. Ele pratica o seppuku, né, o suicídio ritual dos samurais, chamado erroneamente de harakiri. A expressão correta é seppuku. Enfim, Mishima era da mesma família de Pound, assim como o Fernando Pessoa, que escreveu uma carta em defesa da ditadura militar em Portugal. Não a ditadura de Salazar, mas a de um outro ditador anterior a ele, o Sidônio Paz. Sidônio Paz. Muito bem. Então, vários autores, né, e artistas cometeram esse erro. Esse erro, não, né? Nem tem uma palavra exata para isso. Salvador Dalí apoiou o franquismo. Mas o preço que Ezra Pound pagou por sua atitude foi uma condenação moral que o levou ao ostracismo, ao limbo dos poetas, a serem desprezados por leitores humanistas. Na última visita que eu fiz ao Augusto de Campos, inclusive, nós conversamos bastante sobre isso. Augusto começou, né, falando sobre Pound e dizendo, né, que a atitude dele foi bastante equivocada. E eu respondi: Augusto, mas o Pound não foi o único. Tinha Eliot, tinha Mishima, Salvador Dalí, Celine, Nelson Rodrigues, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado e vários outros escritores e artistas que também apoiaram a extrema-direita, que foram nazifascistas. E, no entanto, nenhum deles foi crucificado como Ezra Pound. Eu até falei para o Augusto: mas o Pound virou Judas de Sábado de Aleluia, né? Então, ele virou o inimigo público número 1. Deixa eu só ver o que o José Ricardo escreveu. Acho engraçado que, no caso de Pound, mesmo sendo conversador e fascista, ele busca um passado tão longínquo e reconhece tantas diferenças que se afasta um pouco daquele reacionarismo de praxe. O que acho engraçado é que, quando ele fala que Enéas é um padre perto dos heróis homéricos, é engraçado mesmo. Acho que o Dario Veloso também tinha essas viagens, menos radical que o Mishima, claro. Os simbolistas, né, de um modo geral, tinham um perfil bastante conservador, com exceção, talvez, né, de Paul Verlaine, que participou da Comuna de Paris. Bem, a profissão de fé ideológica de Pound, porém,
não serve de argumento contra a sua poesia, em particular os cantos ou cantares, que é um dos poemas capitais do século XX, ao lado da Terra Devastada, de T.S. Eliot, do Cemitério Marinho, de Paul Valéry, de A Plenos Pulmões, de Mayakovsky, que nós já estudamos, A Máquina do Mundo, né, de Drummond, As Galáxias, de Haroldo, e outros poemas monumentais. Mayakovsky, apesar de ter abraçado a causa da Revolução Socialista na União Soviética, estava muito próximo de Pound, se não na ideologia política, ao menos no pensamento poético. Ezra Pound escreveu o seu poema longo, Os Cantos, durante mais de 5 décadas, desde 1917 até a sua morte em 1972. É um work in progress, ou obra em progresso, assim como Finnegan's Wake, de Joyce, ou As Galáxias, de Haroldo. Um texto literário que recebe sucessivos cortes, acréscimos, modificações, e tem a sua publicação esporádica de alguns fragmentos em jornais e revistas, até a sua revisão final e publicação em livro. Este é o conceito de work in progress. Esse tipo de composição tem um caráter dinâmico, mutável, dispensa um centro narrativo em favor de uma dispersão referencial. Por isso mesmo, a sua estrutura se aproxima do conceito de obra aberta de Umberto Eco, pois permite diferentes caminhos de leitura e interpretação, ao contrário da obra fechada, que tem um desenvolvimento linear do tipo início, meio, fim, com unidade de tempo, espaço e ação, tal como acontece no romance realista. Cada um dos 120 cantos do poema de Pound é independente do conjunto, ao mesmo tempo que a somatória das unidades isoladas cria um universo poético próprio, cujo assunto central, talvez, seja a história da cultura, contada sob a perspectiva poundiana, que selecionou os pontos luminosos dessa jornada por sua conta e risco. O poema longo de Pound, ao contrário dos princípios clássicos, apresenta uma sucessão de narrativas isoladas, que acontecem em diferentes dimensões de tempo e espaço. Assim como acontece no poema de Eliot, aliás. Pound incorpora fatos históricos, relatos lendários ou mitológicos da Grécia Homérica, da Idade Média Europeia, da China, da dinastia Tang, sem qualquer preocupação com a verossimilhança ou a cronologia. Nesse sentido, podemos entender os cantos ou cantares, cujo título remete à música, ao poema épico e às cantigas dos trovadores. Então, permite entender os cantos como uma forma, aliás, permite aproximar os cantos do conceito de ideograma, ou seja, a montagem e justaposição de signos. Assim como no cinema, a montagem se refere
à sequência de planos, intercalados por cortes. E na escrita chinesa, temos a justaposição de diferentes caracteres para a representação de uma coisa. No poema de Pound, temos esse mesmo encadeamento de movimentos líricos, de caráter fragmentário e sem perdão. Deixa eu ler de novo aqui, porque eu me atrapalhei um pouquinho. Assim como no cinema, a montagem se refere à sequência de planos intercalados por cortes, e na escrita chinesa temos a justaposição de diferentes caracteres para a representação de uma coisa. No poema de Pound, temos esse mesmo encadeamento de movimentos líricos, de caráter fragmentário e sem coesão, mas que, no seu conjunto, formam uma ampla metáfora da história, da poesia e também das ideias do poeta norte-americano em relação à economia, à política, à ética e à própria literatura. O José Ricardo escreveu: o Augusto ainda mantém a posição de que Patterson de Williams e A de Zhukovsky seriam diluições dos cantos. Eu teria que perguntar para ele, José Ricardo. Eu vou anotar a questão, quando eu voltar a encontrá-lo, falarei para ele: tem um aluno meu, José Ricardo, queria saber uma coisa. Aí depois eu transmito a você a resposta. Bem, este é um poema enciclopédico, só comparável à Divina Comédia de Dante. E assim como acontece no poema do Vate Italiano, sua escrita é clara, precisa e objetiva. Se há dificuldade, ela se encontra no plano referencial, nas infindáveis citações que Pound faz de Homero, Confúcio, Propércio, Libai e outros poetas ou pensadores que aparecem em seu poema, inclusive como personagens. O título do poema, bem como a sua divisão interna em 120 cantos, nos faz pensar no poema épico, como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, a Eneida, de Virgílio, ou os Lusíadas, de Camões. A diferença está no fato de que a épica, segundo Aristóteles, é a poesia que conta uma história. E aqui estamos diante de uma épica sem enredo, como afirmou Hugh Kenner, ou ainda de uma rapsódia, palavra que Mário de Andrade usou para definir Macunaíma, uma coleção de diferentes histórias. Outra comparação possível seria com a polifonia, que na música erudita significa diferentes melodias executadas ao mesmo tempo. Em seu estudo sobre a poesia de Pound, Augusto de Campos escreve o seguinte a respeito dos cantos. Abre aspas. A narração de índole fragmentária, alógica, atemporal, descontínua e, portanto, econômica e ecumênica, ao contrário da narração unívoca e contínua, se impôs como método formal adequado para a mente contemporânea, habituada pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de produção e de comunicação a digerir o máximo de informação no mais breve espaço de tempo. Talvez por isso, uma moderna retomada do gênero poético-narrativo
os cantos começam hesitando entre os modelos da Odisseia, da Divina Comédia e das Metamorfoses, para terminar, a partir dos cantos pisanos, mais como estas, num jorro alucinante de eventos aparentemente disparatados. Fecha aspas. Sobre a organização geral do poema, temos o seguinte mapa elaborado por Mário Faustino, um dos primeiros tradutores e divulgadores sérios da obra de Ezra Pound. Eu vou ler para vocês, assim que eu buscar os meus óculos. Peço um minuto para ir buscá-los. Perdão, só um segundo que consegui ficar preso na cadeira, não sei como. Desculpem-me, vamos prosseguir. Escreve Mário Faustino. Canto primeiro. O poema começa com uma tradução do livro 11 da Odisseia, descrição da descida de Odisseu aos infernos, e sua conversação com Tiresias. Não se trata, significativamente, de uma tradução direta de Homero, e sim da versão latina, de 1538, de Andreas Divus Justinopolitanos, ficando assim, desde logo, determinadas as três grandes posições temporais dos cantos: o período clássico, a Renascença e os dias de hoje. Lembrar que os cantos são o que vê Odisseus, assim como a Wasteland é o que Tiresias vê. Canto 2. Entre outras coisas, tradução de uma passagem do terceiro livro das Metamorfoses de Ovídio, descrevendo a viagem a Náxios e a transformação dos marujos por Dioniso. Canto 3. Veneza, a lenda do Cid, a lenda de Inês de Castro, também referida por Camões. Canto 4 ao canto 11. Mitologia greco-romana, mitologia japonesa, justaposições da literatura grega com a provençal, a família Médici. Canto 12. Personagens do inferno poundiano, negociantes, negocistas, banqueiros, usurários in excelsis, a anedota do honesto marinheiro, sátira ao self-made man. Canto 13, elucidação poética da filosofia de Confúcio, Confúcio. Perdão, aqui é uma brincadeira, né? A expressão correta é self-made man, o homem que faz a si mesmo. E aqui, Mário Faustino escreve self-made man, ou seja, o homem louco por si mesmo. Cantos 14 a 16. Um inferno obsceno de banqueiros, fazedores de guerra, fabricantes de munições, donos da imprensa, etc. Até aqui, exploração temática.
mitos, metamorfoses, histórias de amor e de violência. A mulher em várias máscaras, Helena, Danae, Eleanor de Aquitânia, Procne, Inês, a luta para tirar a forma do caos. Soxu, o imperador chinês que construiu estradas. A poesia de Sordello, a de Browning, a de Pound, Henry James e Flaubert, lutando contra o inferno e o caos do século XIX. A personagem de Sigismundo Malatesta, o homem que, apesar de todos os seus crimes, construiu o templo. Contraponto, aforismos de Confúcio. Cantos 17 a 30. O mundo moderno visto como a herança ossificada da Renascença. O mundo grego era bom, a Renascença sofrível, a era moderna o inferno. Nestes cantos, temos alternadamente inferno, purgatório e paraísos culturais. Os 30 primeiros cantos formam a primeira grande seção dos cantares. Vem em seguida, de 31 a 73, os cantos mais históricos e econômicos, em que se expõe, de modo geralmente confuso e árido, as opiniões de Pound sobre economia, longas citações de cartas de Jefferson e Adams, misturadas a descrições elípticas da história da China, particularmente dos imperadores confucianos que sabiam governar o Estado. As ideias econômicas de Pound podem resumir-se nas teorias do crédito social de Douglas e nas teorias monetárias do alemão Silvio Gesell. Ódio contra a usura, condenação do dinheiro abstrato, que rende juros sem possuir raízes em bens tangíveis. Exemplo histórico do bom crédito social, o Monte dei Paschi, de Siena, Itália, século XVIII. Condenação do protestantismo capitalista, aprovação do catolicismo medieval e renascentista, que soube condenar a usura. Cantos 31 a 51. Pound disse: épica é a poesia que contém história, e não há história, sobretudo em nossa época, sem economia. Tema principal destes cantos. Ai, que lindo! Tá vendo como ele vai depois? Por favor, deixem no mute para que o som ambiente entre na... Não é o quê? Isabel? Eu tenho um que fala. Mas é ótimo para a boca isso. É bom que a minha boca tá... Ah, pronto. Obrigado. Acho que tem mais alguém com o microfone ligado que eu vou mutar. Pronto, vamos prosseguir. Cantos 52 a 71. A sabedoria chinesa. Os grandes livros. O filósofo dirigindo o Estado. A descoberta da China pela Europa. Contraponto entre, de um lado, Confúcio e os imperadores confucionados, e do outro, Jefferson, Adams, Madison, Monroe. Cantos 74 a 84, com omissão, né, dos cantos 72 e 73, que Pound não quis publicar. Os chamados cantos pisanos, mudança de tom e até, às vezes, de espírito. Cantos mais reflexivos, mais subjetivos. Pela primeira vez, em Pound, uma nota de autopiedade, de resignação, até de penitência. Escritos na gaiola de ferro,
cercada de lama, em que Pound ficou preso num campo de prisioneiros de guerra, vizinho a Pisa, Itália. Aqui nós temos o retorno de vários temas. Helena, a viagem de Odisseus, Confúcio, Homero, Cavalcante, Velho Testamento, condenação da usura por Moisés e Miqueias, ideogramas da Inglaterra em vários períodos, esterilidade e fertilidade, a chuva e a paz, desordem universal, meditação e regeneração pessoais. Rumo ao paraíso. Cantos 85 a 95. A chamada seção Rock Drill. Importante o significado da expressão Rock Drill. Em inglês, uma amostra de mineral tirada de um depósito e que pode dar indicações mais ou menos seguras sobre a natureza do depósito. Ao mesmo tempo, a palavra drill, exercício, repetição, tem muito a ver com a natureza destes últimos cantos. Repetição de temas para dar ênfase à estrutura total e por pedagogia, né, entre aspas. Aqui termina o roteiro de Mário Faustino. Posteriormente, em 1960, Pound publicou um novo draft de cantos, os cantos de 96 a 109, os tronos celestes, mas ainda não é um paraíso. Depois, a Paris Review, em 1962, estampou os fragmentos dos cantos 115 e 116. Mais tarde foram publicados poucos fragmentos dos cantos até o número de 120. Muito bem. Este é um brevíssimo roteiro de leitura escrito pelo Mário Faustino. O primeiro canto do poema de Pound é uma tradução para o inglês da versão latina do canto 11 da Odisseia de Homero, que é uma descrição da descida de Ulisses ao reino infernal do Hades, e sua conversa com o adivinho Tiresias. Ao se apropriar dos versos homéricos pela via paródica, intertextual, o poeta norte-americano afirma o valor da tradução criativa como obra autoral, em igualdade de condições com o texto original, ao mesmo tempo em que ele veste a máscara de Homero e faz uma releitura da viagem de Ulisses, que aparece no poema de Pound como a epopeia da linguagem. Vamos ler agora a tradução deste canto por Augusto de Campos. Canto primeiro. E descemos então para o navio, e quilha contra as ondas, rumo ao mar divino. Içamos mastro e vela sobre a nave negra, ovelhas a bordo, e também nossos corpos, pesados de pranto, e os ventos da popa nos lançaram ao largo, as velas infladas, por arte de Circe, a de bela coifa. Coifa é um tipo de touca. Sentados no meio do barco, vento premindo o leme, a todo o pano, singramos até o fim do dia. Sol rumo ao sono, sombras sobre o oceano. Chegamos ao limite da água mais funda, as terras cimerianas. As terras cimerianas, cidades povoadas, cobertas de névoa espessa, jamais desvassada,
por brilho do sol, nem quando tende às estrelas, nem quando volve o olhar do céu. Treva a mais negra sobre homens tristes. Reflui o oceano, chegamos ao lugar predito por Circe. Aqui cumprimos ritos Perimedes e Euríloco, que são companheiros de Ulisses. Puxando a espada do flanco, cravei o fosso de um côvado de lado. Vertemos libações a cada um dos mortos. Hidromel primeiro, depois vinho doce, água e farinha branca. Então, muitas preces orei sobre as débeis cabeças dos mortos. E quando em Ítaca, touros estéreis dos melhores, em sacrifício, a pira coberta de oblações, uma ovelha só para Tirésias, negra a ovelha guia, sangue escuro escorreu no fosso. Mortos cadavéricos, almas saídas do Érebo, de noivas, de jovens, de velhos que muito sofreram. Almas manchadas de lágrimas recentes, virgens tenras, homens muitos, golpeados com lanças de bronze, restos de guerra, armas vermelhas, amotinaram-se a meu redor, clamando. Pálido, gritei a meus homens por mais vítimas. Dizimaram os rebanhos, bronze contra ovelha. Verti unguentos, invoquei os deuses, Plutão, o forte, e louvei Prosérpina. Nua a espada esguia, sentei-me, contive o ímpeto dos mortos impotentes, até ouvir Tirésias. Mas antes veio Elpenor, nosso amigo Elpenor, insepulto, largado na terra larga, membros que abandonáramos na casa de Circe, sem pranto, sem manto, pois outros feitos urgiam. Lamentável, lastimável espírito, e gritei rápidas palavras. Elpenor, como chegaste a esta praia escura? A pé, ultrapassando os marinheiros? E ele, grave, má sorte e muito vinho. No mirante de Circe, adormeci. Rolei pela longa escada, bati no contraforte. Partido o nervo da nuca, a alma buscou o averno, ou seja, o mundo dos mortos. Porém, a ti, ó rei, suplico, sem manto, sem pranto, recorda-me. Reúne minhas armas num sepulcro junto ao mar e grava um homem sem fortuna e um nome por fazer, e ergue nele o remo que eu usei entre os amigos. E veio Anticleia, que repeli, e então Tirésias Tebano, com o cetro de ouro, reconheceu-me e falou primeiro. Uma segunda vez? Por que, homens de má estrela, encaras os mortos sem sol e este reino sem júbilo? Longe do fosso, deixa que eu beba o sangue e vaticine, e eu recusei. E ele, forte com o sangue, Odisseu, retornarás através do rancoroso Netuno, sobre mares turvos, perderás todos os companheiros. E então Anticleia veio. Descansa em paz, Dívios, isto é, Andreas Divos, in officina Veceli, 1538, procedência Homero. E ele partiu, passou pelas sereias e fez-se ao largo até Circe. Venerandam, na frase do cretense, com áurea coroa, Afrodite, Cipri monimenta sortita es, radiante oricalde, com dourados cintos e laços nos seios. Pálpebras de bistre, tu, conduzindo o ramo de ouro do argicida,
De modo que, dois pontos. Então, aqui nós temos, primeiro, uma tradução literal, a partir do latim, né, do canto 11 da Odisseia, e o próprio Ezra Pound interrompe o canto homérico para fazer essa referência a Andreas Divos, né, e inclusive colocando a data 1538. Bem, já no canto 14, Pound faz uma crítica aos banqueiros, aos políticos corruptos, aos capitalistas em geral, comparando a corrupção financeira à corrupção da linguagem, pela verborragia dos discursos ocos, que furtam ao idioma a sua clareza e objetividade, degradando não apenas as palavras, mas também a cultura e a sociedade. Vamos ler a tradução deste canto por José Lino Grunewald, nesta tradução integral dos cantos. Io venne in luogo d'ogni luce mutto, o fedor de carvão úmido, políticos e impulsos atados aos tornozelos, com as nádegas para fora, a cara lambuzada pelo rabo, olho grande no traseiro chato, tufo suspenso como barba, falando a turba pelo ânus, larvas, lesmas e lagartixas, e com eles, R, um guardanapo bem limpo, trançado sob o pênis, em que desprezavam a linguagem coloquial, bainhas sujas engomadas contornando suas pernas, a pele peluda e empolada, fustigando a fímbria da bainha, aproveitadores bebendo sangue adoçado em fezes, e atrás deles, F e os financistas, açoitando-os com fios de aço. E os traidores da linguagem, N e A, malta da imprensa, e os que mentiram por salário, os corruptos, os corruptores da linguagem, os corruptos que puseram a cobiça no dinheiro sobre o prazer dos sentidos. Guinchando galinheiro na tipografia, o alarido das prensas, o sopro de poeira seca e tiras de papel, fedor, suor, odor de laranjas podres, estrume, cloaca final do universo, misterium, ácido sulfúrico, os pusilânimes bramindo, afundando joias na lama, e alardeando estarem sem mácula, mães sádicas levando as filhas ao leito senil, porcas devorando seus chiqueiros, e aqui o cartaz, imagens da terra, e aqui os rodízios de pessoal, derretendo como cera suja, velas gastas, as nádegas emergindo mais fundo, faces submersas sob nádegas, e no charco sob eles, ao reverso, sola de pé com sola de pé, palma com palma, os agentes provocadores, os assassinos de Pierce e MacDonald, Capitão H, principal torturador, a petrificação de esterco que era Verres, Carolas, Calvino e São Clemente de Alexandria, baratas embebendo-se na bosta, o solo decrépito, o lodo cheio de migalhas, marcos destruídos, erosões, sobre o podre do inferno, o imenso ânus, fracionado em saliências, sustendo estalactites, untuoso como o céu sobre o Westminster, o invisível, muito inglês,
o lugar carecendo de interesse, sordidez final, extrema decadência, os cruzados do vício, peidando em sedas, agitando símbolos cristãos, masturbando seu flautim, moscas levando notícias, arpias gotejando fezes pelo ar, o lodaçal de grosseiros mentirosos, charco de tolices, maldosas tolices e tolices, pus vivo do esterco, pleno de vermes, larvas mortas gerando larvas novas, proprietários de cortiço, usurários espremendo piolhos, alcoviteiros do poder, pits de lupe, sentando em pilhas de livros de pedra, curvando os textos com filologia, ocultando-os dentro de si, o ar sem refúgio do silêncio, e um monte de piolhos em dentição, e, acima, o vociferar dos oradores, o vômito fecal dos pregadores, e invidia, corruptio, coetor, fungos, animais liquefeitos, ossos dissolvidos, lenta podridão, fétida combustão, pontas de charuto mastigadas, sem dignidade, sem tragédia, episcopos sacudindo uma camisa de Vênus cheia de baratas, monopolistas, obstruidores do conhecimento, obstruidores da distribuição. Muito forte, né? Essa passagem dos cantos. Já no canto 45, talvez o mais conhecido de Pound, é uma elegia de denúncia do capitalismo financeiro, que Pound prefere chamar de usura, incorporando uma palavra da teologia católica, que considerava o empréstimo a juros, realizado por banqueiros judeus, como um dos 7 pecados capitais. Aliás, um dos temas centrais da Divina Comédia de Dante. O poeta norte-americano, que não se sentia confortável na sociedade moderna e que condenava tanto o capitalismo quanto o socialismo, apresenta, em sua crítica aos bancos, uma visão idealista, menos religiosa do que ética e estética. A usura não apenas sacrifica os mais pobres, como significa embuste, enganação, hipocrisia, e é inimiga da arte, pois coloca o valor monetário acima de todos os valores. Por outro lado, apesar de certo anacronismo, o poema de Pound faz uma crítica necessária ao domínio do grande capital internacional, ainda que não tivesse conhecimento mais profundo da economia política para embasar a sua condenação da usura. Uma pena que Pound não leu o livro de Lenin, o imperialismo, fase superior do capitalismo. Bem, vamos ler a tradução de Augusto de Campos. Canto 45. Com usura, nenhum homem tem casa de boa pedra, blocos lisos e certos, que o desenho possa cobrir. Com usura, nenhum homem tem um paraíso pintado na parede de sua igreja, harpes e lutes, ou onde a Virgem receba a mensagem e um halo se irradie do entalhe. Com usura, ninguém vê Gonzaga, seus herdeiros e concubinas. Nenhum quadro é feito para durar e viver conosco, mas para vender depressa. Com usura, pecado contra a natureza,
Teu pão é mais e mais feito de panos podres. Teu pão é um papel seco, sem trigo do monte, sem farinha pura. Com usura, o traço se torna espesso. Com usura, não há clara demarcação, e ninguém acha lugar para sua casa. Quem lavra a pedra é afastado da pedra. O tecelão é afastado do tear. Com usura, a lã não chega ao mercado. A ovelha não dá lucro com a usura. A usura é uma praga. A usura embota a agulha nos dedos da donzela. Tolhe a perícia da fiandeira. Pietro Lombardo não veio da usura. Duccio não veio da usura. Nem Pier della Francesca, nem Joan Bellini veio. Nem usura pintou La Calúnia. Angélico não veio da usura. Ambrógio Praedes não veio. Nenhuma igreja de pedra lavrada, com inscrição Adamo me fecit, Adão me fez. Nenhuma San Trofime, nenhuma San Hilaire. Usura enferruja o cinzel, enferruja a arte e o artesão. Rói o fio no tear. Mulher alguma aprende a urdir o ouro em sua trama. A usura é um câncer no azul. O carmesim não é bordado. O esmeralda não encontra um Memling. Usura mata a criança no ventre. Detém o galanteio do moço. Ela trouxe paralisia ao leito. Jaz entre noivo e noiva. Contra naturam, quer dizer, contra a natureza. Putas para Eleusis, cadáveres no banquete, a comando da usura. É poderoso esse canto de Pound. E atualíssimo, né? Apesar de usura ser um conceito medieval. Já no canto 81, talvez um dos mais sinceros de Pound, o poeta substitui as citações enciclopédicas por um tom mais confessional. É quase um testamento, epitáfio ou declaração íntima, similar a certas composições de Mário Faustino, em que não faltam, porém, figuras de linguagem, como a hipérbole, presente em versos como a formiga é um centauro em seu mundo de dragões. Vamos ler a tradução do Augusto de Campos. Canto 81. O que amas de verdade permanece. O resto é escória. O que amas de verdade não te será arrancado. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. Mundo de quem? Meu ou deles? Ou não é de ninguém? Veio o visível primeiro, depois o palpável, Elísio, ainda que fosse nas câmaras do inferno. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. O que amas de verdade não te será arrancado. A formiga é um centauro em seu mundo de dragões. Abaixo tua vaidade, nem coragem, nem ordem, nem graça são obras do homem. Abaixo tua vaidade, eu digo, abaixo. Aprende com o mundo verde o teu lugar na escala da invenção ou arte verdadeira. Abaixo tua vaidade, Paquim, abaixo. O elmo verde superou tua elegância. Domina-te e os outros te suportarão. Abaixo tua vaidade, tu és um cão surrado e largado ao granizo. Uma pega inchada sob um sol instável, metade branca, metade negra, e confundes a asa com a cauda. Abaixo tua vaidade,
Que mesquinhos teus ódios, nutridos na mentira, abaixo tua vaidade, ávido em destruir, avaro em caridade, abaixo tua vaidade, eu digo abaixo, mas ter feito em lugar de não fazer, isto não é vaidade. Ter com decência batido para que um blunt abrisse, ter colhido no ar a tradição mais viva, ou num belo olho antigo, a flama inconquistada, isto não é vaidade. Aqui o erro todo consiste em não ter feito, todo na timidez que vacilou. E, por fim, vamos ler um último fragmento de Pound. Antes disso, eu vou mostrar para vocês a Gorilla Cage, ou Jaula do Gorila, em que os soldados norte-americanos prenderam Ezra Pound durante vários dias, né, em um campo de prisioneiros, por sua colaboração com o fascismo. No canto 120, Pound escreve apenas isso. Tentei escrever o paraíso. Não se movam, ouçam falar o vento. Esse é o paraíso. E aqui terminamos o nosso brevíssimo estudo dos cantos de Ezra Pound. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Se não me engano, Marcelo Tapia traduziu recentemente esse canto da Odisseia. É possível. Também deixou disponível todas as traduções desse canto em português e as principais traduções em inglês, inclusa a de Pound. O livro saiu pela Perspectiva e se chama Néquia. Exatamente. E Néquia significa descida aos infernos. Bem, por hoje, nós ficamos por aqui. Na semana que vem, conversaremos um pouco sobre poesia concreta. Então, boa noite a todos e a todas e até lá.